irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, Espírito, escrita através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Na sequência, vamos ao capítulo 6 da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, um livro que nos está esclarecendo sobre muitas questões que as pessoas têm dúvidas, mas às vezes não encontram explicações. E aqui nós estamos vendo vários aspectos da vida no plano espiritual sendo explicados pelo André Luiz. Nós temos aproveitado a oportunidade para fazer uma síntese de cada subtítulo, desde da primeira parte, para desmistificar determinadas ideias que geram já um rechaço inicial. Porque às vezes você pega um livro, você tem vontade de ler, mas as palavras difíceis, as coisas técnicas, surgem como uma parede, uma barreira, que faz com que você tenha que se defrontar com a sua própria incapacidade de entendimento, com a falta de preparo. E a gente transfere isso para o livro, dizendo: esse livro é ruim. A gente não diz assim: eu sou ignorante, eu não tenho formação, eu não entendo as coisas, eu deveria ter me aprofundado mais. É o livro que não é bom. Então o que é mais fácil de fazer? Pôr a culpa no livro e pulá-lo, não ler. Quando de verdade, se nós tivermos cuidado, se nós formos buscar com interesse o aprendizado significa isto. Saber, ninguém nasce sabendo. Nós somos como crianças que vamos acumulando aprendizados. E, ao fazê-lo, nós vamos mostrando que já somos menos ignorantes do que éramos quando fazemos conexões. Então, aprender quer dizer você que não sabia identificar o que não estava sabendo e ir em busca de tampar aquele buraco com algum saber. Porém, como as pessoas têm medo ou têm preguiça, ou não tem tempo, elas ficam deixando: eu vou pular isso agora, não tenho tempo de pesquisar. Mas a nossa síntese procura trazer a você aquilo que não vai te dar trabalho, porque nós já fizemos. Ou vamos fazer o resumo, ou vamos fazer os sinônimos para você entender e perceber o que está lá. Aí você vai dizer: puxa, nossa, tinha tudo isso, eu não sabia. É como quando você vai se deparar num restaurante com um prato todo diferente, que seus olhos nunca tinham visto, e você fala: nossa, mas que coisa estranha, não sei se eu vou comer isso, não sei, tá meio esquisito, eu não sei que gosto tem. Aí alguém fala para você: olha, esse prato é feito com determinado tipo de produto, é uma carne de boi, ou é um peixe, que tem determinados condimentos muito gostosos. Tem um condimento A, um condimento B, um condimento C. Você não vai sentir aquele cheiro, aquele gosto de peixe meio de barro. Ele é muito saboroso. Ah, é assim? Puxa vida, depois que você está falando isso, eu vou provar um pouquinho. É assim. Por isso que nós estamos fazendo essa síntese. A gente está mais ou menos contando para você, decifrando o que está ali naquele prato. Para que você tenha água na boca e fale: não, eu gosto desse gosto, eu acho gostoso. Então, já não se assusta com aquela aparência. E aí a gente vai para o prato. Que o importante é o prato, não é a opinião de quem está dizendo que o prato é gostoso. É aquele gosto saboroso daquele prato verdadeiro. É isso que nós fazemos, a síntese. Despertamos em você o interesse por aquele assunto, explicando o que é que ele significa, e depois a gente vai ao prato e vamos degustar o prato, tá bom? Então pegue o seu caderno, o seu livro, porque hoje nós vamos falar de um outro tema muito importante, que é a justiça. A justiça, como que ela acontece no mundo espiritual? A justiça na espiritualidade. Para isso nós vamos fazer então a leitura do nosso resumo, da nossa síntese. Vamos lá. Justiça na espiritualidade. Como atua, e essa é a pergunta, como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? E aqui é o resumo do que André Luiz está explicando ao responder essa questão. O mecanismo da regeneração, ele vige, antes de tudo, na consciência de cada indivíduo.
regeneração, quer dizer, gerar de novo. Esse mecanismo de gerar novamente está na consciência de cada pessoa. Porém, certamente, existem no plano espiritual santuários e tribunais, nos quais magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades pessoais, avaliando méritos e deméritos. Existe também a organização do júri, sempre, porém, constituída de espíritos com conhecimentos jurídicos e amplas noções no domínio da culpa e do resgate, do erro e da corrigenda, da psicologia humana e das ciências sociais, modelando as sentenças ou as informações proferidas para que apresentem a necessária harmonia perante a divina providência, representada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Existem delinquentes tanto na terra quanto no mundo espiritual. E por isso, tanto os recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico quando necessário, quanto certos espíritos que se deixaram arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis no cumprimento de determinadas tarefas. Olha que interessante o que estamos aqui apresentando a você. Existem delinquentes, malfeitores, tanto na vida física quanto do outro lado. Continuam malfeitores. E então estes delinquentes, esses malfeitores, eles precisam passar, quando necessário, por processos de julgamento. Tanto estes que erram na condição de delinquentes, quanto também precisam de julgamento certos espíritos que tinham uma missão, que tinham uma tarefa a cumprir e que se deixaram arrastar por paixões e caprichos inconfessáveis, quando tinham que fazer outras coisas e não esses comportamentos. Agora ele vai explicar mais adiante um pouquinho o que acontece dependendo do nível evolutivo do espírito. Quanto mais inferior é a evolução dos culpados, mais rápido, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. Enquanto que, quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo, mais difícil é o exame dos processos de criminalidade em que eles se emaranharam, em que eles se envolveram. Porque existe a necessidade de se pesar sua influência nos destinos alheios, tanto quanto avaliar as súplicas punitivas que o culpado consciente solicita como indispensáveis à sua própria restauração. Olha que outra coisa interessante aqui. Quanto mais atrasado é o espírito, ele vai errar em coisas assim, banais. Então, o julgamento é mais rápido, porque não que o sumário não é que ele não tenha defesa, mas os espíritos superiores sabem que aquele nível evolutivo ele vai comportar esses tipos de comportamentos e o julgamento é rapidamente feito. Mas quando se trata de alguém que tenha mais conhecimento, que tenha mais evolução espiritual, que tenha mais moralidade e que por causa disso a sua ação no mundo amplifique as consequências de sua atitude, mais é complexo o exame dessa criminalidade, porque ele pode ter produzido influências negativas em um número muito grande de pessoas. Às vezes com um comportamento pouco grave na aparência, mas cuja repercussão é muito gigantesca por ser uma pessoa de conhecimento público, de ser alguém que muitas pessoas obedecem, seguem, atendem. Agora, também é importante um julgamento mais acurado, porque às vezes, se não é o caso de ele ter feito uma coisa muito grave do ponto de vista coletivo, ele pode, o próprio indivíduo
que se vê agora do outro lado, com a consciência do que ele fez, de qual foi a sua conduta, ele pode solicitar punições exorbitantes para ele mesmo. E então é preciso sopesar este processo. É preciso analisar realmente o que foi que aconteceu, o que ocorreu, para que não haja nem excesso de exigências punitivas que sejam injustas para aquele que está se achando culpado. É muito interessante esse aspecto da justiça. Nós, às vezes, não fazemos muita noção de que possa existir tribunal do outro lado. Porém, em várias obras espíritas, nós encontraremos situações interessantes que fazem uma avaliação. Vamos voltar aqui a lembrarmos da história de André Luiz no livro Nosso Lar. Lá nós temos André Luiz que vai pedir, no capítulo 13, se não me engano, uma audiência com o ministro Clarencio, porque ele quer voltar a ser útil. Só que quando ele vai fazer isso, antes dele já existe uma pessoa que também naquele mesmo horário vai ser recebida pelo ministro. É uma senhorinha, uma velhinha. E ela então se senta, André Luiz se senta ao lado dela e à sua frente está o ministro Clarencio. Ele então começa a ouvir, primeiramente por ordem de chegada, a senhorinha que diz: ai, ministro, porque eu estou precisando muito da sua ajuda, porque eu quero voltar na terra, ajudar meus filhos, eu preciso também fazer o bem para eles. Aí o ministro olha para ela e diz: ah, minha irmã, engraçado a sua condição, né? Porque você está aqui na cidade há mais de 6 anos. E você pode me dizer quantos bônus hora você tem a seu favor para embasar a sua petição? E a mulher dá uma engolida seca assim e fala: 304 bônus hora. 304. Ela trabalhou para a comunidade que ela estava amparada já há mais de 6 anos. Imagina isso. 304 horas. Se fossem 10 dias, seriam 240 horas. Pouco mais de 15 dias ela trabalhou. Em 6 anos e pouco de aproveitamento da comunidade onde ela estava se alimentando, vestindo, indo às oportunidades de aprendizado, às escolas que ali em Nosso Lar existem. E de 6 anos e pouco, vamos apenas considerar 6 anos. Você faz 6 vezes 365, são 60 os dias do ano, você vai ver quantos dias, aliás, ela estava ali. É bastante tempo. Se você fizer 370, estou fazendo a conta agora, são 2.220 dias. 2.220 dias. Ela ficou já na comunidade da cidade Nosso Lar. Porém, desses 2.220 dias, ela só doou para a comunidade 304 horas de trabalho. Não dá 20 dias. Daqui em 16 dias e pouco. Dos 2.220 dias, ela dá 16, 17 dias. Como você quer ajudar os outros se você ainda não criou nenhuma teia de solidariedade fazendo o bem para outras pessoas? Como? Como é possível? Como você vai ser uma criatura assim, que vai exigir, vai esperar que alguém te apoie, se não existe esse mesmo conjunto de solidariedade a te beneficiar? É a postura do ministro. E essa postura representa justamente esta maneira indiferente de ser. E se você multiplicar esses 220 dias, 2.200 dias por hora, são mais ou menos 53 mil horas. 53 mil horas que você está na cidade Nosso Lar. Quantas horas você doou espontaneamente para a cidade? 304. É claro que isso é um impacto
Você ainda não tem como pedir ajuda se você não ajudou ninguém. No mundo espiritual, o trabalho produz benefícios para quem trabalha. E aí o ministro começa a questioná-la. A senhora, eu coloquei a senhora no ministério tal para fazer tal coisa. Ah, mas aquilo lá era muito difícil. Então, vendo a sua dificuldade, eu transferi a senhora para um outro setor. Ah, mas lá só tinha gente louca. Aí eu, sabendo que a senhora não se adequou direito, eu mandei a senhora para uma outra área, mas lá os chefes eram muito ríspidos. Pois então, quando eu fui ver onde a senhora estava, a senhora já tinha se recolhido aos campos de repouso. Estava repousando, talvez cansada de minha iniciativa em poder ajudá-la em alguma atividade útil. Só estava repousando. Então agora a senhora volta aos campos de repouso, medite em tudo isto e depois nós veremos o que fazer. É um julgamento, mas um julgamento baseado na verdade. E André Luiz está ouvindo isso, se o ministro está falando isso para a velhinha, imagina comigo, que não sou velhinho. André Luiz querendo sair, maldita a hora que eu vim aqui para pedir serviço. E obviamente, chega a vez dele, ele tem que falar, eu queria, ele era médico na terra, né? Eu quero ser médico aqui também. Aí eu queria, só que aí ele abranda, eu queria ser útil aqui, ajudando de alguma forma. Aí o ministro, conhecendo a gente por dentro, o ministro diz a ele, você está pedindo aqui, a sua boca fala que você quer qualquer coisa, mas no fundo você sente saudade do seu consultório, das pessoas que você atendia, não é? Aí o André Luiz achando que o ministro estava compreendendo, e o ministro, é verdade. Daí o ministro fala assim, mas infelizmente você não aprendeu a ser médico. Aqui no plano espiritual, a medicina se baseia em outros princípios. Eu estou com a sua ficha aqui, a sua ficha de serviço. Muita leviandade, muito excesso, muita loucura tida como normal. E você desperdiçou a sua vida em vários âmbitos. O ministro começa a explicar para ele. É um julgamento, mas com base nos fatos. Daí André Luiz fica assim, engolindo seco, né? Porque está se vendo despido na essência pelo ministro Clarencio. E aí ele diz, sim, o senhor tem razão, já está quase chorando, mas eu suplico que o senhor me deixe fazer qualquer coisa, eu aceito qualquer serviço, não quero ser médico, se eu não sei fazer as coisas porque eu não fui um bom médico, eu aceito qualquer coisa. Aí o ministro diz para ele, eu não tenho, porém, somente notícias amargas para você. Ao longo de toda a sua vida de clínica, ao longo dos seus anos de serviço, você atendeu 6.000 consultas, 6.000 consultas gratuitamente. Não porque você é generoso, porque você queria ajudar as pessoas, mas porque a pessoa não tinha dinheiro, você fala, depois você me paga, ou alguém pediu para você atender e a contragosto você atendeu. Você deu 6.000 consultas de graça. Das 15.000, ou de todas as pessoas que você atendeu, ao longo desses anos de clínica, 6.000 você não cobrou. E dessas 6.000, diz o ministro, 15 oram por você. Nós temos recebido aqui, em nosso lar, a oração de 15 pessoas que você atendeu na terra, não cobrou nada, e elas estão pedindo a intercessão em seu benefício. Ele fica então surpreso. Porém, diz o ministro para ele, mesmo as indiferentes, as outras que esqueceram, que você as atendeu sem cobrar, mesmo estas ainda se levantam aqui em favor de você. Então, por causa disto, eu tenho autorização para permitir que você trabalhe na seção lá dos aflitos, do Ministério do Auxílio, nas câmaras de retificação. Mas é por isso, você teve mérito, você fez algo de bom. Você mesmo que não quisesse fazer a bondade de propósito, por amor ao seu semelhante, ainda assim você fez algo positivo. É um julgamento. Está apresentando perante a consciência do indivíduo aquilo que de verdade ele representa. Isso acontece. Da mesma forma que um pouco antes, lá no capítulo 4, André Luiz é examinado pelo médico Henrique de Luna. Henrique de Luna diz a ele, eu vejo aqui
leviandade, desgaste necessário. É pena que um irmão tenha vindo pelo suicídio. Suicídio? Eu? Suicídio? Não, eu fui para o hospital, eu tive um tumor, eu me lembro das coisas que me fizeram morrer. Não posso ser considerado suicida. Aí o Henrique de Luna vê que ele não entende nada ainda, né? Com muita paciência, disse, é verdade, meu irmão teve um problema intestinal, você foi médico, você sabia diagnosticar, porém, você não sabe que esse problema intestinal foi causado pela sífilis que você contraiu quando era jovem, nas suas aventuras sexuais. E essa sífilis se converteu na tumoração cancerígena, que deu origem ao seu impedimento de funcionar o intestino corretamente e a septicemia que tomou conta de você. Além disso, você destruiu boa parte das células hepáticas com as suas irritações, com as coisas negativas que você gostava de falar para os outros, com os seus hábitos de ingestão de bebidas alcoólicas naquilo que as pessoas consideram normais, que foram destruindo as células renais. Tudo isso, somando-se, leva a você à situação de ter morrido antes do tempo. E com isso você não é um suicida que quis se matar, mas você se enquadra na categoria dos suicidas involuntários. Imagina isso. Alguém está dizendo na sua cara as burradas que você fez e você sabe. Aí André Luiz tem um surto de choro porque ele vê que é tudo verdade. E o instrutor diz a ele, nós vamos tratar de você, você vai ficar bom, você vai sair, mas não se esqueça que você não está curado. Ainda a sua alma continua tendo as inclinações que poderão traduzir-se em enfermidades. No capítulo seguinte, vem o visitador dos serviços de enfermagem. Ele não é enfermeiro ainda, ele é visitador dos serviços de enfermagem. É o Lísias. E o Lísias diz assim, André, não fique triste não, porque você ficou sabendo que você era suicida involuntário. Eu tenho que atender no meu trabalho, diz o Lísias para ele, eu tenho que atender 82 indivíduos que estão sob minha responsabilidade nos serviços de visitação da enfermagem. Dos 82, mais de 50 estão na mesma situação que você. Imagina isso. Lísias está dizendo, André, você não é o único que veio para cá antes do tempo, não. Tem mais da metade dos que eu atendo, 60%, 65% dos que eu atendo, chegam aqui nessa mesma situação que você. Tal é o estado de inconsciência dos que estamos vivendo na Terra sem saber o que estamos fazendo. Chega do lado de lá, temos que passar por uma situação que é a correspondente em termos de consequência às nossas atitudes, a ação e a reação. Então, você vai vendo que na espiritualidade existe um mecanismo de fazer a gente pensar. Agora, tem uma trilogia que eu vou me permitir aqui comentar com vocês, que é uma autoria do Espírito Lúcio, que tem 3 livros que falam sobre muitas coisas do mundo espiritual, que são O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia. Nesse último, é uma sequência, você tem que ler nessa sequência para entender todo o conteúdo da história. Porém, no final do 3º livro, Sob as Mãos da Misericórdia, o Espírito Lúcio descreve um julgamento, um tribunal no plano espiritual. E ele conta como isso se dá. E ele então fala que nesse tribunal militam 3 juízes. 3. Quando o indivíduo chega para submeter-se a esse tribunal, o primeiro juiz faz com que antes ele veja num aparelho as coisas ligadas à sua vida e aos seus erros. Então é apresentado para ele como se fosse um óculos ou um aparelho que ele põe o rosto e ele começa a ver o filme passando, vindo da sua própria mente. Ele começa a ver as coisas equivocadas que ele fez. Depois que ele vê isto, e que o juiz se dá por satisfeito, ele se apresenta novamente diante do magistrado que faz uma pergunta para ele. A pergunta é, foi você mesmo que fez todas estas coisas?
Primeira pergunta. O primeiro magistrado tem essa função. É claro que o espírito acabou de ver a si próprio, viu os equívocos que ele mesmo cometeu, as situações, as coisas que ele estava sentindo quando ele fez aquilo. E é um primeiro enfrentamento. Foi você mesmo que fez essas coisas? Porque é a desculpa, é a possibilidade do indivíduo falar assim, não fui eu fiz isso por causa do outro, porque eu fiz por causa... Aquelas desculpas todas. E quando isso acontece, quando alguém que está vendo sua própria projeção mental, é a projeção dele mesmo que está aparecendo ali, ele se recusa a aceitar isso, então o juiz diz a ele, você vai precisar ver mais um pouco para você tirar suas dúvidas. Quando isso acontece, em que ele é convidado a voltar ao aparelho e continuar a ver outras coisas que são ainda piores, geralmente o indivíduo diz, não, eu confesso, fui eu mesmo, eu que fiz todas essas coisas. Essa é a função do primeiro juiz. Fazer o indivíduo reconhecer que aquilo que ele viu realmente foi ele que fez. Aí ele passa para o segundo juiz. O segundo juiz, diante deste homem que está ali agora, sabendo que foi ele que fez tudo aquilo, o segundo juiz pergunta para ele, o que você fez foi bom ou não foi bom? Isto que você acabou de ver, é alguma coisa que você sente que fez correto ou sente que não fez correto? E o segundo juiz, então, espera que aquela pessoa, aquele espírito, reconheça que o que ele fez não foi bom. E é o que costuma acontecer. Porque o estado emocional, nessa segunda etapa, daqueles que estão agora conscientes de que foram eles que fizeram, já é um estado bastante abatido. Porque não foram feitas boas coisas. Não são coisas bonitas de se ver novamente em todos os detalhes e de se sentir novamente em todos aqueles fatos. E então, nessa hora, o espírito tem que declarar perante o magistrado que ele sabe que não fez boas coisas, que aquilo que ele fez foi algo muito ruim. Depois, então, que ele passa por esta etapa, na segunda etapa desse julgamento, ele tem o terceiro juiz. O terceiro juiz, então, uma vez que chegou a sua vez, pergunta a ele, diante de que você reconhece que foi você que fez, e o que você fez não foi bom, eu pergunto a você, qual é a pena que você acha que merece? Então o terceiro juiz faz o próprio indivíduo se tornar juiz de si mesmo. E nessa hora o indivíduo que está lá, tão arrasado, porque agora ele está diante dele próprio, ele então acha que ele merece ser exterminado, que ele está lá, que ele precisa passar por situações de tragédia, ele pede todo tipo de dor que ele precise para enfrentar toda a consciência de culpa que ele carrega. Então, o terceiro juiz ouve as solicitações mais cruéis vindas da boca daquele próprio indivíduo que agora está nesse estado de consciência culpada, reconhecida e assumida. E qual é a função do terceiro juiz? É de atenuar a pena que ele está pedindo. O terceiro juiz está ali para dizer, sim, meu filho, você tem que passar por dificuldades, mas isso que você está pedindo não é necessário. Você poderá passar por tudo isso dentro da lei do universo que te concede a oportunidade de você resgatar sem precisar ser massacrado. E essa é a terceira função. O juiz, o terceiro magistrado, que conhece as leis como os outros também conhecem, está ali para atenuar o tamanho da pena que o culpado pede para resgatar a sua consciência. E isto faz com que o indivíduo perceba que a justiça divina é movida pela misericórdia.
Daí o título do livro, não é? Sob as mãos da misericórdia. Não é que o indivíduo não vá resgatar, que ele não vai ser responsável, sim, mas ele terá que dar um sentido de misericórdia ao seu sofrimento, não apenas o sofrimento pelo sofrimento. E isto está representado com muita maestria pelo André Luiz Espírito nesta obra, neste capítulo, que nós já lemos a síntese, lemos o resumo, comentamos em algumas outras exemplificações de outros livros, e agora você vai acompanhar comigo a leitura do prato principal. Eu disse para você qual era o tempero, do que ele era feito, qual era a textura, se era apimentado, se era meio acre, meio ácido, gostoso com ácido, com açúcar, com o doce. Agora você vai pegar o prato e vai degustá-lo. Vamos então agora aos slides do texto original do capítulo 6 da segunda parte. Justiça na espiritualidade. A pergunta é esta: como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? E André Luiz vai nos responder o seguinte: no mundo espiritual, por certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança. Embora saibamos que o mecanismo da regeneração vigora, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. É a consciência do indivíduo que tem que se gerar de novo. Essa é a base. Mas no plano espiritual, existe sim o mecanismo da justiça. Ainda que seja na consciência do indivíduo que ele deva se regenerar, ainda assim, existem aqui, como é natural, santuários e tribunais, nos quais magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes, avaliando-lhes os méritos e os deméritos. São apresentados os argumentos favoráveis e contrários. Do lado de cá, diz André Luiz, a organização do júri, aquele tribunal de várias pessoas que vão avaliar aquela conduta, ela também existe em numerosos casos. Porém, ela é necessariamente constituída por espíritos integrados no conhecimento do direito, com ampliadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou as informações proferidas se atenham, se limitem à precisa harmonia perante a divina providência, consolidada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Essa é a finalidade. É erguer o que errou, iluminando e dando sabedoria para que ele não erre novamente. Existem delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual. E em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também entidades desencarnadas que, no cumprimento de determinadas tarefas, se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos condenáveis, inconfessáveis. É importante anotar, porém, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais imediato, mais breve, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E quanto mais avançados os valores culturais e os valores morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que eles se envolveram. Não só pela influência com que eles atuam nos destinos alheios, mas também porque o espírito, quando já está ajustado à consciência dos próprios erros,
ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, esse espírito suplica para ele próprio a sentença punitiva que reconhece indispensável à sua própria restauração. Ele vai pedir o aleijume, ele vai pedir a miséria, o abandono, a doença incurável, ele vai pedir como uma forma de depurar sua consciência culpada. E às vezes, isso é um exagero. Portanto, os espíritos que estão cuidando deste processo, quando o indivíduo já está num estágio evoluído mais avançado, são espíritos que vão levar em consideração outras coisas mais interessantes. E apesar de não se tratar aqui de um julgamento na feição moderna de tribunal, com mesas, com cadeiras, existe uma passagem muito interessante no livro Voltei. O livro Voltei do irmão Jacó, que nós já lemos e comentamos no nosso programa Alegria de Viver, que eu e minha esposa Solange fazemos na TV Mundo Maior também, na Rádio Boa Nova. O livro Voltei tem uma passagem interessante quando os espíritos que estão numa caravana que vai levá-los ao plano espiritual depois da morte física na Terra, e você vai poder ver essas imagens do Projeto Imagem que tratam disso, quando eles vão passar do plano inferior, da região umbralina, para o destino final, existe uma ponte luminosa, uma ponte, como se fosse uma passagem de luz, guarnecida por um grande farol que fica girando, e é uma barreira entre os dois planos. Então, ali está o irmão Jacó e mais 14 desencarnados recentes que estão chegando àquele portal, àquele pórtico. Dr. Bezerra de Menezes vai à frente, o irmão Andrade também, e cada um dos que está ali vai acompanhado de um espírito amigo para sustentá-lo. Quando eles começam a divisar aquela ponte, um deles apresenta ao Dr. Bezerra um aparelho que diz que eles estão no momento de oscilação negativa das forças do grupo. Aquele grupo está indo em direção a essa passagem, mas alguém do grupo está entrando no estado de emoção perigoso. Perigoso porque as entidades inferiores que estão ali guarnecendo a passagem da ponte podem usar esta culpa, essa consciência negativa que está diminuindo a harmonia vibratória do grupo como uma maneira de impedir que o grupo prossiga. Então o Dr. Bezerra para o grupo, estaciona e explica que eles não podem agora se permitir uma atitude que seja de negativismo, de depressão. E então um dos que estava no grupo começa a dizer: eu não posso passar, não é justo, eu matei na terra, eu matei. Ele então é um dos que está com a consciência culpada, e ele sabe do ato que ele cometeu. E então, obviamente, ao dizer isso, as entidades trevosas que estão guarnecendo o caminho começam a dizer: assassinos não passam, não podem passar, assassinos não entram. Uma vez que ele agora declarou, e então o Dr. Bezerra diz a ele: sim, meu filho, é verdade que você cometeu um ato desse num momento de dificuldade, porém, depois disso, arrependido, você dedicou a sua vida inteira, e foram 60 anos de dedicação em favor dos outros que sofriam. Você deve ter a sua consciência agora amparada pelos atos nobres que você realizou, mais do que pelo desgaste, pelo deslize que você cometeu, porque de verdade a justiça vai se fazer, mas você já se retemperou, você já demonstrou que você arrependeu-se e corrigiu dentro de você mesmo este comportamento. Não é a hora agora de você colocar em risco toda a excursão, toda a nossa caravana com a consciência de culpa. Recupere o seu estado mental, melhore-se nas vibrações que você está emitindo, para que nós todos possamos passar e vencer as entidades que estão aqui, produzindo esse estado de desejar impedir que nós caminhemos. E então, o rapaz que estava tendo um surto desses de culpa na consciência, agora ele começa
Ah, tá bom, então eu vou me equilibrar. E graças a isso, fazem uma oração novamente, todos os que estão ali, e essa oração ergue o padrão vibratório de toda aquela caravana, e eles flutuam por cima das entidades que estavam gritando que assassinos não passam, assassinos não podem passar. Eles então sobem e as vibrações positivas os encaminham para passarem por cima daquela ponte maravilhosa que vai conduzi-los aos destinos de espíritos mais avançados, se comparados aos que estavam antes da ponte que não podiam passar. É um processo de julgamento, a consciência culpada. Porém, Dr. Bezerra faz ele pensar nas coisas que ele já havia feito de bom, que já o haviam libertado, que ele não deveria mais ser escravizado pela culpa, pelas bênçãos que ele já tinha espalhado. Veja como é bonito o sentido da justiça na vida espiritual. Muito diferente daquele olho por olho, dente por dente, que muitas vezes está marcando a nossa estadia no mundo da matéria, não é mesmo? Então, eu acho que você, como eu, fica muito feliz de ver todas estas coisas e entender como são. Agora, no próximo programa, nós vamos ver como é a vida social dos desencarnados. É o capítulo seguinte. E eu espero que você já possa ir lendo antes que a gente chegue nele. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela participação no estudo de uma obra tão bonita como esta. Vai procurando também nas outras obras de André Luiz, eu tenho certeza que você vai encontrar muitos exemplos a respeito disso, deste julgamento, dessa consciência que precisa ser regenerada naqueles que carregam a culpa dentro de si. E na próxima semana nós vamos para o capítulo 7. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho. Faça outros amigos também saberem que existe este estudo, porque certamente eles vão poder desfrutar, comer essa comida tão saborosa para a nossa mente, para o nosso entendimento. E eu espero você no nosso próximo O Espírito da Letra. Até lá e muita paz.